Bem, mais uma vez, bom dia. Nesse tempo difícil, tempo de correria, também é um tempo que nós corremos mais com a mente do que deslocar o corpo, devido às exigências e recomendações da ciência e principalmente o pessoal da saúde, sobretudo no que diz respeito ao enfrentamento do vírus, coronavírus, né? Então, de seguida, eu aproveito agradecer, né? Não sei para onde começar, mas de certa forma eu vou começar a agradecer à Unilab, né? Que em 2013 lançou uma isca para mim na Guiné, na espécie de uma bolsa de estudo que resultou na minha estadia no Brasil, na minha formação desde a graduação até o mestrado. E hoje apresentando diferentes resultados de pesquisa. E sigo agradecendo os orientadores desse trabalho, o professor Basilélio, o professor Vitor, né? E ao mesmo tempo agradeço a professora Jaqueline, que teve uma liderança muito boa, né? Sobretudo na implementação dos objetivos do projeto e diálogos nos momentos difíceis. Assim, a minha ida para a Guiné foi um trabalho enorme em termos de comunicação, mas não ficou tão difícil para a facilidade que ela teve de resolver o problema, sobretudo no projeto, né? Também os colegas, né, que trabalhamos no projeto junto, o David, que aqui está, e muitos colegas que em certos momentos trabalhamos juntos, compartilhamos as dicas, né, de pesquisa. Mas, ao mesmo tempo, eu agradeço também essa cooperativa, que é a Coajoc, pela abertura, sobretudo, da organização deles, e de me dar a oportunidade até de ser o primeiro pesquisador, né, que, que visitou a cooperativa, que residiu um bom tempo na Guiné e que acompanhou o processo de trabalho da própria cooperativa. E para mim isso é uma riqueza enorme, né? E ainda eles desejam, viu? Vou aproveitar e informar aqui. Eles estão abertos para receber pesquisadores da Unilab. Tá bom. Esta pesquisa, ele resultou na sequência de outras pesquisas, né? A sequência é esta, de uma outra pesquisa que nós fizemos e defendemos em 2016 sobre a cooperação Sul-Sul, sobretudo laços de cooperação triangular entre Brasil, Moçambique e Japão, né? A pesquisa era entender como os projetos de cooperação Sul-Sul, né, impactam a realidade moçambicana, sobretudo na província de Nacala, quando os movimentos sociais reivindicaram sobre o projeto, né, que se pautava sobre desenvolvimento sustentável, mas de certa forma acabou de deslocar a população rural, né? E, sobretudo, desapropriação da terra, que é uma questão muito problemática na, no desenvolvimento da agricultura dos países africanos, né? E, seguindo esta, ao ir para o mestrado, era continuar com pesquisa sobre Moçambique, entender como essa alteração de uma agricultura de base familiar para uma agricultura, sobretudo de gestão empresarial, baseada em novas tecnologias, às vezes pouco sustentáveis, né? Como esse processo estava no seu, influenciava a alteração. Mas, com tanto incentivo do professor Basilele, percebi que talvez teria dificuldade em conseguir recursos para ir a Moçambique. Acabei de acompanhar esse mesmo processo na Guiné-Bissau e no qual selecionei a cooperativa Coajoc como objeto de pesquisa. O que é o nosso objetivo? O objetivo é, primeiro,
perceber a cooperativa como agente colaborador numa perspectiva metodológica com pouco sensibilidade, que é muito recomendado pelos estudos africanos, sobretudo quando um objeto de pesquisa localiza-se ou está no contexto africano, pela sua diversidade. Então, olhamos a cooperativa como um agente colaborador, mas, sobretudo, com um objeto de perceber como essa cooperativa influencia o processo de desenvolvimento local a partir de organizações e associações locais na Guiné-Bissau, sobretudo na zona norte e região de Cacheu, no setor que se chama Canchungo. Canchungo, no nome próprio, às vezes a influência portuguesa nos leva a chamá-lo Canchungo, mas o nome próprio é Canchungo. Então, na base disso, elegemos uma proposta metodológica, né? Sobretudo no estudo do caso, ancorado com metodologias de pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, observações e, sobretudo, entrevistas, né? Que nos permitiu conversar, acompanhar, ver como esse processo está acontecendo na região. Né? Para mais ancorar o projeto e a pesquisa, selecionamos as abordagens, conceitos, categorias, melhor, teóricas. Dentro destes, a categoria como emancipação, vocês vão ouvir logo no decorrer da minha apresentação, com frequência vão deparar com isso, né? A categoria emancipação, categoria cooperativismo, categoria como Ubuntu e solidariedade. E aproveito dizer que nesta apresentação vou pensar a categoria de desenvolvimento, mas que no texto foi trabalhado, né, em termos de debate teórico, de debate crítico teórico. Né? Então, cooperativismo, o que nos é cooperativismo? Entender o cooperativismo fez-nos um pouco procurar olhar interdisciplinar, que é um propósito do programa de mestrado no qual estudei, né? Que é o programa de mestrado interdisciplinar em Humanidades da Unilab. Né? Então, esse olhar interdisciplinar nos permite dialogar com ciências e abordagens teóricas de psicologia, sociologia, ciência política e antropologia. E, sobretudo, também abordagens que dialogam com a sociologia da agricultura, a sociologia do desenvolvimento rural, sociologia econômica, né? De certa forma. Então, é sobretudo nessa ótica de um olhar interdisciplinar que vocês podem ver, como estão a ver na tela, as citações que estão carregadas da definição da cooperação cooperativa, mas com base do Vygotsky, Piaget, né? Como Piaget, que percebia que a relação de cooperação, a relação de cooperativismo, a relação de solidariedade é, sobretudo, um princípio humano que é baseado, sobretudo, na busca de igualdade, na questão psicológica, ancorar na noção de justiça, percebido como fator, né? Igualitarismo, de certa forma, de um sentido mais amplo, e também como manifestação de relações cotidianas. Né? O Vygotsky, ele percebe essa relação como resultado de construção cotidiana mesmo, e social, fundado na resistência com valores tradicionais, né, assentes nos princípios da cultura própria, né, que é a cultura local, a solidariedade percebida na cultura local. Né. A construção de uma sociedade que fomos olhar mais para o Paulo Freire, o Paulo Singer, né? Singer que mais estudou o cooperativismo no Brasil, estudou em África, né?
já se percebia de que pode ser considerado como um papel educador o cooperativismo, prática cooperativismo, né? E este papel educador busca, sobretudo, revolucionar modos coletivos, em que o indivíduo toma consciência da condição histórica para melhor controlar a sua trajetória e conhecer as suas potencialidades transformadoras do mundo, né? Então, assim, adentrando no cooperativismo mesmo, a gente pode perceber, sempre quando ouvimos esse conceito, se percebe de que é dada a sua origem à Europa, né? Essa origem à Europa teve os polos, sobretudo, a França e Inglaterra, né? Então, seria o cooperativismo como um movimento, né, que surgiu na Europa, mas que chegou a vários países. Numa abordagem um pouco mais relativista, né, a gente percebe isso. Mas quando se observa, quando se estuda, quando se acompanha grupos, se percebe que não é certo assim, né? Este olhar nos faz perceber um olhar inserido na realidade, né? Diálogo, acompanhando as concepções, as noções, sentidos, a interpretação dos signos, se percebe de que laços de trabalho coletivo, de solidariedade, é uma prática milenar no continente africano, né? Mas com desdobramentos dos processos históricos, fez com que, às vezes, em certas regiões, esse processo se desagrega, né? E passa a incorporar novas práticas, às vezes, ressurge outras abordagens teóricas. Nesse caso, a gente pode ter o exemplo dos países africanos como Nigéria, Ghana, Tanzânia, Quênia, né? Sobretudo, Tanzânia teve maior impulso de ser um país, logo no processo da sua independência, com liderança de Júlio Nyerere. Se percebe, Júlio Nyerere, para fazer enfrentamento de fazendeiros, né, acompanhado de colonizadores do país dele, fez, fez desse autor voltar a pensar modos de cooperação, cooperativismo, a partir das realidades próprias, no qual surgiu-lhe o conceito Ujamaa, né? Ujamaa seria uma noção do cooperativismo na Tanzânia, né? Mas em diferentes regiões você encontra essas práticas, né? Adiantando, no contexto da Guiné, você encontra Manjuandá, nas tabancas, onde a cooperativa trabalha, você encontra o RAM, você encontra o CHOC, né? E várias categorias que estão muito encarregadas de todos os princípios que o próprio cooperativismo ocidental possui. Mas o diferencial que podemos encontrar, né, do cooperativismo ocidental, o cooperativismo africano, é o modo da sua institucionalização. O cooperativismo ocidental, quando ele se institucionaliza, ele passa a ter a liderança, os cooperados. Enquanto o cooperativismo africano, ele abrange toda a base da relação. Não existe a contribuição, né, dos recursos dos cooperados, né? De certa forma, o cooperativismo europeu, ele carrega também, sobretudo, a noção do patrimônio, né? Então, é na base dessa diversidade que a gente pode encontrar as noções, por exemplo, como agroflorestal, como uma categoria teórica. Quando vamos deparar no contexto africano, guinense, a noção de agroflorestal pode ser percebido aqui fora, no contexto brasileiro, pode ser percebido como uma forma de acompanhar a natureza
e produzir nela sem dar uma outra orientação, né? De que, do mesmo modo que pode surgir uma banana, um papaya, pode surgir uma manga, de certa forma até aleatória, assim também o modo de agricultura que visa conservar a natureza, ela poderia ser orientada. Então, não vou aprofundar muito nessa categoria agroflorestal, né, mas fiz só o diálogo entre a categoria agroflorestal com a noção como o Ubuntu, que em base sobretudo numa concepção do cosmo. E esse cosmo engloba o sistema em que o ser humano ele é um elemento como um outro ser também que ali existe. Então, se percebe a noção do Jama, a noção do Ubuntu, como uma forma que a gente pode encontrar diferentes e diversas categorias que às vezes dialogam com as categorias que de certa forma não encontramos e se estamos carregados com a noção da imposição, com a noção da importação melhor, podemos pegar uma categoria como agroflorestal e importar para o contexto da Guiné. Mas se voltarmos às práticas cotidianas, a gente acaba de deparar com as próprias noções que já existiam, né? Então, o contexto da Guiné, o cooperativismo, ele começou a se institucionalizar depois da independência. Para quem é guinense e sabe do complexo do Cumeré, era sobretudo uma forma de referência dos países, os outros países que mencionei atrás, como uma alternativa de construção de uma sociedade baseada nos princípios do socialismo, né? Em que o Estado não teria uma outra instituição aliado a ele, além de cooperativa, né? Nessa questão, podemos perceber de que, para uma sociedade liberal que se propõe ser liberal na independência, depois da independência, construiria uma sociedade com base do Estado e empresas como instituições de produção de riquezas, né? Então, a Guiné-Bissau seguiu essa perspectiva, né? Mas, nas práticas, na implantação do complexo do Cumeré, acabou de fugir disso, sobretudo nos anos 1980, né? Quando se aderiu à agenda liberal, a seguir a reforma da Constituição, sobretudo implementar a democracia por via da eleição, e se deu de esquecimento destas organizações de bases, assim. Pode interpular um pouco. Um outro pesquisador, que é Faustino Imbali, né, aponta que os novos condicionamentos de crise na Guiné-Bissau, sobretudo seguido dessas reformas, depois da independência dessas reformas, tem a ver com pluviometria, há uma diminuição de mão de obra e um declínio de solidariedade tradicional, né? Esse declínio foi influenciado com a forte expansão do Estado, né, como instituição de concentração do poder, mas, sobretudo, essa instituição não foi capaz de fazer a sua presença em todo o território nacional, né? Existir nas tabancas, assistir à agricultura local de famílias mais longínquas de capital do país foi um desafio para o Estado de Guiné, mas, sobretudo, pela aderência do mercado internacional e quando a Guiné-Bissau começou a ser um mercado de produtos produzidos por outros países da sub-região e, sobretudo, países da Europa, né? Não se pode imaginar de que a cebola seria produzida na França, iria para Senegal e depois seria consumido na Guiné-Bissau.
esse é todo um processo que fez com que as tabancas, as aldeias, as zonas rurais começou a se desagregar e influenciar o eixo do rural, a saída dos jovens nas zonas, nas suas aldeias para a cidade. E também outro elemento é a concentração de políticas de Estado na capital de Bissau, sobretudo o ensino médio era na capital, né? As universidades, as escolas técnicas, maiores hospitais, né? Ou melhores serviços de assistência, as próprias organizações não governamentais que eu tratei no trabalho como um capítulo, explicou todo esse processo que continua ainda a enxugar os jovens na aldeia. Né? E outros elementos também é a instabilidade política. Né? Lembrando que Guiné-Bissau tomou a independência em 1973. Né? Em 74, Portugal deu o seu reconhecimento, né, de Guiné-Bissau, que era a sua antiga colônia, como um país livre. Né? Em 98, 99, o país sofreu uma crise profunda e que resultou num conflito, né, um conflito armado. Né? Esse conflito, muitos autores explicam que esse conflito desestruturou do mínimo que o país estava, do mínimo que o país ergueu em 73 até 98. Né? Então, quais são as perspectivas teóricas que definem o cooperativismo? Um dos seus autores é conhecido como Robert Owen, que era um socialista, filósofo, na base da filosofia utópica. Né? Este homem tinha a proposta de um socialismo utópico, que era fazer face ao capitalismo da Europa. Né? Como filosofia do pensamento considerava o homem como resultado do seu meio. Né? E para mudá-lo, exigia modificar o meio social de uma forma processual, moderada, para não causar sofrimento na própria mudança. Esse sofrimento seria uma relação exploratória, né? Com o Marx podia chamar ou chamou melhor, de abstração de trabalho. Né? Em 1797, a França deu a conhecer esse modo de cooperativismo, né? Mas o cooperativismo chegou ao seu ponto na relação internacional através de um evento que se chama Congresso da Aliança Cooperativa Internacional, né? que é um marco da adequação do princípio do cooperativismo, que se visa chegar a todos os países, a Ásia, a América Latina e a África. Para um olhar um pouco comparada, se formos ver, né, como esse cooperativismo ele manifesta nas diversidades, tanto na França, na Inglaterra, no Brasil hoje incorporou outras perspectivas também. No contexto de Cabo Verde, se percebe o cooperativismo na base de dois conceitos que é resumido entre Juda, né? Juda, numa tradução literal, na língua portuguesa significa ajudar, né? Que não está fora da solidariedade cultural, assim sendo como um marco conceitual que caracteriza ajuda juntamente
né? São elementos característicos que marcam o cooperativismo africano cabo-verdiano. Quando se caminha para a Guiné, você encontra a noção de Chong. Chong, tratamos dele num capítulo que se discute a Bolanha, né? Bolanha é um espaço que concentra uma riqueza da água doce, né? Mas é mais apropriado, sobretudo, a produção de arroz. Né? Não trouxe algum foto aqui, mas, de certa forma, vamos explicar, eu vou explicar melhor ao decorrer da apresentação. A emancipação foi um conceito que Marx trabalhou, né? Mas ele não surgiu do Marx, ele surgiu do direito romano, né? Que se visava repassar ou emancipar um pai, emancipar filho. Marx tratou ele na questão, sobretudo, da emancipação judaica, no seu livro sobre a questão judaica. Né? Era, sobretudo, fazer face à perseguição dos judeus, né? Nos anos 1870. Essa corrente teórica seguiu a escola de Frankfurt, né, através de estudos de Adorno e Horkheimer, no sentido em que o sentido da emancipação se fundava na autonomia da revolução ou reforma do capitalismo. Nesse sentido, a emancipação significa a libertação de energias políticas paralisadas. Né? Paralisadas quer dizer as pessoas dominadas, as pessoas que não têm acesso às suas próprias, às tecnologias e espaço para aplicar as suas próprias aspirações. Né? O Bauman é um dos contemporâneos, né? que explicou, que tratou o conceito da emancipação, sobretudo numa sociedade atual como a nossa, em que o indivíduo, a pessoa, né, individualizada numa sociedade permeada pelo individualismo e do consumo, esse indivíduo seria responsável da sua própria emancipação. Não busca uma emancipação a partir de uma forma coletiva, mas ele quer ser esse sujeito, esse indivíduo, o conhecimento de seguir a sua trajetória, ou seguir as suas aspirações. Né? Aimé Césaire, os teóricos de negritude, sobretudo líderes da independência dos países africanos, como Amílcar Cabral, que era grande intelectual, cientistas políticos africanos, né? As suas ideias de emancipação estavam atrelado ao progresso, que objetivava, sobretudo, o rompimento da hegemonia ou da dominação cultural, da dominação colonial branca nos países africanos. Então, alguém pode lembrar os discursos do Cabral, que pautavam, sobretudo, no progresso, que sempre falava do progresso. Né? E este percebia também a emancipação como a forma de africanização dos espíritos. Né? E isso a gente percebe como se faz confronto com a questão de alienação cultural, assim como alienações de patrimônios de terra, de modos de produção africano. Aqui você percebe como a produção da amendoim foi introduzida na Guiné-Bissau, né, pela força colonial, foi uma obrigação e teve resistências muito fortes, e para quem está interessado sobre o assunto, eu recomendar mais para a história de Guiné, sobretudo o enfrentamento dos balantas à colonização francesa na zona de Ziguinchor, trata muito dessa questão. O Fanon, que é um teórico também, a emancipação para ele é fazer o colonizado assumir o mesmo modo que o colonizador utilizou para a sua dominação, e esse colonizado assumiria isso como condição da sua emancipação. Quer dizer que
Se o negro africano foi colonizado com violência, é com esse modo de violência que este negro africano poderá alcançar a sua liberdade. Né? Então, depois das independências, a história dos países africanos, as obras como História Geral da África, tem artigos que discutiram essa categoria, né? E fizeram uma leitura da emancipação que era, sobretudo, descolonização, tomada de independência, né? Uh, mas busca realizar aquela perspectiva de construção do homem novo, né? Uma perspectiva que é muito trabalhada, discutida no contexto africano. Né? Então, aqui se percebe de que a emancipação do coletivo, comunitário, cooperativo, né? A solidariedade, antes de mais, além de reduzir só no indivíduo, ele caracteriza a noção de emancipação no contexto da Guiné. Ou seja, explicar uma noção de emancipação fundada no Ubuntu, o Jama, exige antes de mais interagir e discutir com teorias da realidade. É o que fizemos agora, né? E fizemos a questão de deslocar até o campo, deslocar até Guiné-Bissau, para perceber como essa chamada periferia, como ele funciona, como ele processa, que destino ela tem. Ele assume um destino da universalização das políticas de desenvolvimento, políticas de produção agrícola, ou ele procura aprofundar mais no ressurgimento de outras perspectivas. É nessa noção que fizemos o diálogo com Boaventura Sousa Santos. Quando ele percebe que a emancipação não é mais que conjunto de lutas processuais sem fins distintos. Quer dizer, não é só revolução, não é só mudar o modo de produção, agricultura, modo de tradicional para a mecanização, sem perceber que estamos a produzir para quem, né? Que tipo de metodologias, que tipo de recursos, que tipo de tecnologias estamos produzindo. Aí a emancipação, dialogando com ele é um processo que ele mesmo citou, o Cabral. A emancipação seria um processo cultural como um fator pedagógico. Né? A cultura seria uma prática pedagógica da emancipação. Quer dizer, a cultura de cada povo seria uma pedagogia da sua própria emancipação. Né? Então, depois dessa explicação, né, depois desses apanhados, contexto histórico, dialogado com as teorias, selecionamos a Coajó. O que é a Coajó? Coajó é uma cooperativa, foi fundada em 2000, ano 2000, por estudantes africanos guineenses que receberam bolsas e estudaram em Cuba. Lembrando que Cuba tem a relação de cooperação antes mesmo da independência de Guiné. Quer dizer, Cuba assistiu a Guiné-Bissau, né? Teve laços muito bons construídos pela liderança do Amílcar Cabral na independência da Guiné-Bissau e depois da independência essa cooperação acompanhou. Né? Então, quando fomos perguntar o Armando, como podem ver o nome, que é um dos fundadores da cooperativa, né? Ele explica, e os próprios documentos da cooperativa explicam que a fundação da cooperativa, ele seguiu uma ideia, uma prática da cooperativa em Cuba. Né? Os estudantes começam a ver, porque quando eles voltaram, eles voltaram para Guiné um mês antes da guerra 7 de junho. Depois da guerra, então, não tiveram mais a condição de empregabilidade. David, quando faltar 10 minutos, me avisa pelo WhatsApp. Tá bom? David? Sim, Farhan, sim. Pode deixar. Ok, tá bom. Então, então
quando ganharam essa bolsa, eles foram estudar e voltaram. Um mês antes, o país entrou no conflito 7 de junho de 1998. Né? Depois da guerra, então, esses jovens, são 8 jovens, o Ministério da Agricultura não tinha condição de recebê-los, devido ao resultado da própria guerra, que todo mundo sabe, que é nada mais do que a destruição. Então, esses jovens, como a Guiné-Bissau tinha granjas, granja era centros de produção de alimentos para serviço militar colonial. Né? Esses espaços tudo foram construídos pelos portugueses. Né? Depois da independência, ficou essas granjas. Uma das granjas foi um objeto da pesquisa do Amílcar Cabral, que era a granja de Bissau. Então, como depois da independência, a guerra chamada 7 de junho, esses espaços todos foram abandonados, né? Como instituições de Estado, espaços de produção. As famílias, as mulheres, sobretudo, passaram a produzir nesses espaços hortaliças. Né? Então, depois do regresso desses jovens, pediram ao Estado para que ficasse numa granja, né, para produzir, tentar implementar seus projetos de iniciativa juvenil. Né? Então, seguiram e porventura perceberam de que o setor de Canchungo, né, onde está a cooperativa, seria mais fácil implementar nesse setor, porque o setor dialoga fortemente em termos do mercado com o Senegal, porque está na norte, e a norte e Guiné-Bissau fez fronteira com o Senegal, né? E também permite facilidade de comunicação com o capital Bissau. Né? Então, esses jovens acabaram de fundar essa cooperativa. Quais são os recursos que esses jovens utilizaram para fundar a cooperativa? Eu fiz a questão de trazer, porque às vezes nós como jovens que formamos aqui, que estamos a pensar voltar, e que muitos dos nossos colegas voltaram, às vezes a gente fazer iniciativa e no final a gente percebe que não tem recursos. Não tem recursos, não tem dinheiro, e as iniciativas acabam se perder rapidamente. Mas esses jovens tiveram 10 mil francos. 10 mil francos CFA é uma coisa que corresponde a 16 dólares. Né? No dinheiro brasileiro, que é reais, seria 86 reais. Né? O que mais? Com 30 quilos de arroz. Né? Essa imagem verde dentro é dinheiro, mas fiz o formato. Com 30 quilos de arroz, 10 quilos de feijão. Estes são recursos iniciais da fundação desta cooperativa. Quais são os seus objetivos? Né? As áreas de intervenção. Ela intervém, sobretudo, do rio Cacheu, principalmente o setor e seção de Cacheu mesmo, Caliquis, Canchungo, Caió. Né? A cooperativa projeta desafiar a geração de processos de desenvolvimento comunitário durável, promovendo autogestão, autossustentabilidade das comunidades rurais e pela redução dos impactos culturais, sociais, econômicos e ambientais do desenvolvimento global. Nesse sentido, a cooperativa busca enquadrar os jovens e quadros guineenses nas estruturas produtivas da mesma, né? Prestar assistência técnica e capacitação das mulheres, horticulturas, em particular os camponeses no domínio da lavoura em geral, né? Viabilizar recursos pela produção biológica, entre outros, produzir, vulgarizar, transformar e comercializar as plantações florestais ou agrícolas. É importante perceber que as propostas aqui como objetivos da cooperativa são interessantes, mas dialogam com um fosso deixado pelo Estado. Nessas regiões, nesse setor, o Estado já não se fazia presença. Né? A administração local existia, mas existia só como instituição,
de pessoas, mas não instituição de políticas, políticas públicas para assistência dos agricultores. Então, a cooperativa assumiu essa proposta, esses desafios, no período em que a migração também era um problema. A migração de jovens de Canchungo para Bissau era muito forte. O campo de intervenção é desenhado a partir de ações de apoio à comunidade ou organizações produtoras e associações de mulheres. Né? As práticas seriam expressas em formação e capacitação no domínio de produção agropecuária, introdução e aplicação de novas técnicas, tecnologia de produção agrícola, hortícola, criação e reforço da capacidade organizativa das associações, né? Implementação de projetos, né? Domínio de recuperação de bolanhas. Né? Recuperação de bolanhas é que, diante dessa crise, né, as bolanhas da Guiné, sobretudo da região, zona norte, né, começaram a deparar com acelerar o processo de salinização, a subida da água do mar, né, e a ausência de diques, né, que balizava o limite da água do mar e zonas de produção de arroz, da água doce, que a gente se percebe, tudo estava desestruturado. Aí, essa crise, a cooperativa assumiu esses espaços junto com as comunidades. Mas não é a cooperativa, é importante alertar, não é a cooperativa que vai fazer. É a cooperativa que assiste as famílias a realizar este trabalho. Porque quando se diz os trabalhos da cooperativa, não deve ser percebido de que a cooperativa iria como o salvador da comunidade, mas era uma forma de influenciar a juventude local a começar a olhar pelas suas próprias realidades, a começar a olhar de que a crise no qual o contexto rural está não é um ponto inicial, um ponto final, mas ele é um processo que ainda pode se desdobrar em outros caminhos, com novas aspirações. Criações de animais de ciclo curto também estava em crise devido à falta de vacina, né? Vacina dos animais que o Estado fazia antes do próprio conflito 7 de junho. Então, aqui, a partir daqui, vou começar a mostrar as práticas do cooperativismo, trabalhos das mulheres, trabalhos dos jovens, trabalhos dos líderes e também depoimento desses jovens. E aqui quero mostrar como o conceito emancipação, ele desdobra, como é produzir experiência na formação da organização comunitária base em associações, liderança e gestão associativa, produção e organização de fileiras avícolas. Nessas imagens, como vocês estão a ver, ele é um processo, é uma prática de produção de sumo de caju. Aqui no Brasil se chama cajuína, né? A imagem à esquerda, a primeira imagem à esquerda, são as mulheres, né? Todos são as mulheres. Inclusive, nestes dias, o único homem era eu. Depois de 3 dias, chegou dois meninos. Mas é um espaço totalmente dominado pelas mulheres. No setor de produção, isto é, no setor de produção. No setor de máquinas, tratores, aí são os homens que estão nesses espaços. Mas depois vocês vão encontrar as justificativas que as próprias mulheres explicam sobre isso, né? A imagem no meio, né, é escoamento de sumo de cajus, suco, aquele primeiro suco que eles escoam,
Depois aqui as garrafas estão na base em garrafamento de sumo. Embaixo, à esquerda, são própria cajuína, depois de transformação, e a imagem no meio é a cajuína embalado para a loja. A loja que é a última imagem, a loja comunitária. É nesse espaço que existe um intrínseco diálogo entre as práticas de produção e processamento da cooperativa com a noção de segurança e segurança alimentar. Né? É aqui também que existe a noção do emprego, como a cooperativa seleciona essas mulheres, né? Como eles trabalham. Geralmente são jovens e mulheres que uns terminaram o ensino médio, uns nunca terminaram. Aliás, uns nunca foram à escola, né? Nunca estudaram. Uns tiveram 6º ano, 4º ano, né? São moradores de tabancas e moradores de outros setores. Essas mulheres são convidadas na formação e a partir da formação eles manifestam o interesse. Depois da formação eles mesmos passam a assumir a responsabilidade de procurar material, né, de procurar parceiros, de escolher o que fazer. Né? São um espaço, como se diz, um espaço de formação e transformação de frutas, que busca reduzir o quadro de incidência de fome e pobreza, né, e garantia de segurança alimentar nutricional, por meio de formação, né, que faz os jovens e associações de comunidade ser capazes de transformar em caldeirada, bife, pão, fibra de caju, bolo, pastéis, sumo, né, em cada compota de alimentos. Aqui também aproveito, né, trazer uma discussão sobre alimentação na Guiné-Bissau. A questão da acessibilidade ainda é muito problemático, né? Porque aqui, quando a cooperativa produz e coloca na comunidade, existem desafios culturais, que eu mencionei embaixo, né? Desafios culturais. Por exemplo, logo a primeira, como eles explicam, ela explica a própria líder do setor de produção. Ela explica de que logo primeiros momentos que eles foram vender sumo de caju, enfrentaram com problema, porque os clientes acabaram de dizer para eles de que estão a vender vinho, né, uma bebida alcoólica, e disseram de que é sumo, é suco. Né? O que é que acontece? É que o que é aproveitado na polpa de caju, o sumo que é aproveitado na polpa de caju, depois de ele processar, ele se transforma em uma bebida alcoólica, que é muito conhecido em Guiné, né? Bebida de caju. Mas as pessoas, a população local não conhece, não tinha conhecido essa forma de transformar sumo de caju, né, como forma de consumo, além de bebida alcoólica. Então, sim. Visto aqui. Não, primeiro terá. Alô? Pode continuar, Farah. David? Sim, foi só um problema. Sim. Obrigado. Então, nas atividades, é aqui que é interessante também perceber a assistência da alimentação escolar, né? Quando perguntei para eles quais são os passos de comercialização desses produtos, eles mencionam as feiras comunitárias, a feira comunitária local de Canchungo, que se chama Candante, né? Os lumos de outros setores, mas a maioria que ainda consome, sobretudo, produto de sumo de caju, ainda não são pessoas, ainda não são populações de baixa renda, né? Porque ainda existe uma necessidade de sensibilização da comunidade
de consumo de produtos produzidos localmente, em determinação de produtos produzidos nos outros países. Porque uma pessoa prefere consumir, consumir uma Coca-Cola, né? Uma Coca-Cola de que preferir para um consumo deste com menor valor, assim também como um suco natural local. Né? A influência do mercado externo ainda é um problema sério sobre a insegurança e segurança alimentar na Guiné-Bissau. Né? Nos processos de lavoura, né? Eu pulo mais no processo de lavoura aqui, como ele acontece, né? O desenvolvimento da agricultura tradicional familiar acontece através da introdução de vulgarização de novas técnicas e tecnologias de produção, que envolve dinamização de ações coletivas das organizações comunitárias, tabancas, grupos coletivos. Nessa questão, a produção tem dado maior relevância na região. Né? Esta imagem é arroz produzido pela família, né? A garrafa aqui é só por coincidência, mas é uma garrafa de uma bebida, né? Não faz parte da pesquisa, mas aparece, porque na produção, quando as famílias vão para a produção, na colheita, eles levam vinho não só para beber lá, mas eles procuram agradecer, né, os espíritos que assistiram todo aquele processo de produção. Mas essa é uma discussão que existe num outro capítulo, né, que denominamos Abnai. No lado esquerdo é um trator que é alugado, né, alugado por uma família produtora. Atrás vocês podem ver arroz que depois seria transplantado para esse espaço que está o trator. Nas atividades de pesca, só antes de pesca, aqui na produção agrícola, a cooperativa ele atende com este trator e outro trator maior, né? São dois tipos de tratores que eles utilizam. Né? Eles atendem a previsão era 27 tabancas, mas infelizmente eles não conseguem. Num ano atendem entre 4 a 5 tabancas, né? Que numa época chuvosa, entre mês de num período que liga a época chuvosa e seca, entre o período do mês de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, eles atendem até 100 famílias, né? Mas com isso resta ainda famílias para atender, mas dificuldades de tratores também é um desafio para eles e as famílias acabam de ficar sem beneficiar do serviço. No setor da pesca, a cooperativa ele organiza os pescadores em cooperativas e começa a financiar esses pescadores. Não um financiamento, é uma forma de doação de recursos, manutenção de canoas, né? Conservação de peixes. Né? Esta foto é uma foto à direita, é as mulheres que receberam os pescados, os maridos estão a revender. No outro lado, à direita, vocês podem ver peixe esfumado, que é um modo de conservação que existe lá, um modo de conservação predominante que existe na Guiné. Né? No setor de transformação de frutas, né? Caju, manga, cabaceira, veludo. Veludo não existe aqui no Brasil, ou melhor, não encontrei ainda. Né? Mesmo pelas pesquisas, não havia ainda uma literatura que explica isso. Né? Mas aqui fizemos uma discussão sobre tudo na questão de cozinha. Né? Por que chegamos aqui?
Porque quando se busca emancipar uma mulher, sobretudo numa discussão da perspectiva do feminismo, se percebe muito de uma luta que busca, sobretudo, levar a mulher no campo da política. E o desafio é como levar uma mulher na tabanca para a política. Como levar uma mulher que, no seu tempo, nas suas fases de crescimento, de criança, adolescente, jovem, não teve acesso à escola de qualidade, ou, sobretudo, depois de terminar o ensino médio, não teve acesso a um espaço de formação técnica. Isso é um desafio enorme para o Estado, assim também para as cooperativas. Então, o que a cooperativa faz? Essas mulheres, eles são carregados desses espaços. Como vocês podem ver, a universidade, que seria um espaço de formação do cidadão, passou para eles a ser a cooperativa. Ou seja, a cooperativa é uma universidade para eles. É na cooperativa que eles aprendem, por exemplo, aqui, transformar a polpa de caju em pizza. A imagem em cima. Transformar suco de caju em cajuína. Esta é uma formação, dos jovens da região. Fui eu que bati essa foto, mas assisti à formação, acompanhei esta formação. Quando questionei, por que é que, como vocês podem ver, nesta foto, a maioria são os homens, a maioria são as mulheres. Os homens que estão aqui, alguns são funcionários de uma outra organização que vieram. E em termos de listas de documentos que dos jovens que eles formaram do ano 2000 até 2019, maioria, mais de 80% são mulheres. Numa tabela que eu não trouxe aqui, se percebe fiz um marco de 5 últimos anos, eles formaram 113 jovens. Nesses 113, 27 são homens. Do restante são mulheres. Quando perguntei à formadora, durante a pesquisa, por que a formação é muito privilegiada para... David, estou terminando aí, já está no final. Ok. Por que a formação é muito priorizada por mulheres, Ela explica... Deixa eu mostrar. Ela explica assim, olha, nós trabalhamos com a questão que tem a ver sobretudo com a cozinha. Ela dá um exemplo. O sumo de caju, que é suco, para transformar, uma garrafa custa 250 francos, e essa garrafa pode ser comprada por 50 francos, por cada litro. Cada litro de suco para transformar em cajuína, ele custa 50 francos. 50 francos, uma coisa, acho que menos de 25 centavos em reais. Então, transforma com toda a energia, no final consegue, ela explicando, no final consegue 100 garrafas. Se ponhamos que conseguiste 100 litros, você multiplicar por 3, com o modelo de garrafas que usamos, podes multiplicar por 4. E se multiplicar 100 por 4, 400 garrafas de suco. Se pegar 400 garrafas e vender por 250 francos por cada, quanto de dinheiro vais conseguir? Naqueles 100 litros, que ela vai propor. Aí, aqui, ela mostra como a emancipação socioeconômica
pode ser uma alternativa, sobretudo para desmobilizar a violência doméstica. Porque o grau da dependência, ela explica que o grau da dependência entre o homem e a sua mulher é muito forte. Né? E na entrevista ela vai explicar quando o homem não tem, começa a surgir a questão de pobreza, a questão do conflito, aí as coisas acabam de complicar. Né? Então, ela explica que a priorização das mulheres é sobre tudo isso. Né? É sobre tudo esse cálculo econômico que ela vai mostrar. Então, essa tabela, né, eu tenho ela aqui, é uma tabela que tenta mostrar, né, onde saem as mulheres que vão para a cooperativa e recebem a formação. Como vocês podem ver, mulheres 17, né, numa tabanca que se chama Ponta Campo, 17 homens 2, IGAT 24, homem 3, Augusto Barros 17, homens 1, Nhoma 2, homens 0, Cachobar, nenhuma mulher e um homem. Reno Tiacoro, uma mulher e um homem. Então, você pode ver, só nessa formação, a cooperativa teve 63 mulheres e 63 mulheres. Aqui você percebe, né? 7 homens. Vamos para frente. O tempo já está acabando. Ela explica ainda, não trabalhamos com adolescentes, mas jovens e mulheres casadas, porque o trabalho de transformação é difícil para adolescentes. Priorizamos mais as mulheres no nosso trabalho. Porque este normalmente é um trabalho de mulheres. Nem os homens, talvez, se convidar-lhes, irão dizer que não. Este é um trabalho para as mulheres. Sabes que não têm a noção de que o que um homem faz, uma mulher pode fazer. Mas dos poucos homens que tivemos, eles estão engajados. Um outro depoimento explica. Essa é a primeira vez uma mulher participou. É a primeira vez que vim assistir à formação em transformação de caju. Vim com a minha colega, Amando, do nosso responsável, Nhoma. Bem, o que aprendemos é muito, por isso digo-vos obrigado pelo ensinamento e por não ter escondido nada. Eu pensava que caju só servia sumo e castanha. Afinal, podemos aproveitar tudo no caju. Afinal, pedúnculo de caju também serve para alimentação. Mais uma vez, obrigado. Espero voltar mais tarde. Né? Então, aqui se percebe que a formação de jovens vem sendo uma estratégia de formação e capacitação da juventude. Né? Essas organizações alternativas, eles acabam ser elementos, espaços, melhor, de emancipação dessa juventude, espaços da formação, espaços de geração de ideias para resolução, às vezes momentâneas de problemas. Né? São geralmente formação de curta duração, né? Às vezes uma semana, um mês. Né? A ausência de políticas de Estado nessa zona, o associativismo cooperativo tornou-se numa alternativa de geração de outros modos de construção de novas aspirações, de ampliação da liberdade. Sem David, fechando, de ampliação de liberdade. Então, aqui, vou fechar logo, está quase, né? Aqui é um espaço de formação, né? Este jovem que deu Costa é um líder da própria cooperativa. Né? Vou pular por aqui e começo a fechar. O desafio da agricultura na Guiné-Bissau está nessas 3 imagens. Né? A primeira à esquerda é um trator numa bolanha, no campo de produção de arroz. Né? A imagem no centro é a imagem de coletivo de mulheres que se percebe como manjuandade, na zona local, pela língua manjaca, às vezes se chama Oran. Né? E a última imagem, à direita,
é um grupo dos homens, né, na lavoura também do espaço. Então, a cooperativa, aí que existe um problema da própria cooperativa, porque a cooperativa se propõe reduzir o tempo de trabalho abraçal, né, substituindo por trator. Mas a pergunta é, depois de reduzir este trabalho, qual seria a ocupação desses jovens? Né? Porque o processo de produção ainda não está acompanhado de processamento. Então, o processamento talvez seria o campo de emprego desses jovens depois de reduzir o tempo com tratores. Existe um problema que precisa ser debatido. Né? Aqui é um grupo de mulheres no setor de produção de frango. Né? Aí eu trouxe essas imagens comparando uma cozinha tradicional em que você é uma seleção. É um processo de mudança que nós percebemos da pesquisa como um processo da emancipação socioeconômica. Né? Então, vou ler só este último parágrafo, fecho. Aqui volto a realçar um outro olhar sobre a cozinha, o ponto que debatemos no capítulo anterior. É quase no capítulo, que é um capítulo que nós discutimos sobre tudo, as atividades da Pajé. É quase convencional que a mulher, ao longo do processo histórico... Sim? Você tem várias perguntas que você precisa responder, senão não vai dar tempo. Então, estou fechando aqui. É quase que convencional que a mulher, ao longo do processo histórico, foi e ainda é confinada à cozinha como um papel doméstico. Esta denúncia teve suporte do movimento feminista que consideram que a condição de emancipação da mulher, antes de mais, de retirar nos espaços que foi confinado. Mas o que tem a apontar aqui busca evidenciar que o movimento feminista precisa de um outro olhar considerável a partir de olhares interdisciplinares. Não um olhar disciplinar que percebe a única possibilidade de emancipação da mulher é levar à representação da política. Este talvez seria o desejo da mulher da classe, mas uma outra pauta das mulheres ao longo dessa pesquisa na zona rural é evidente. Né? Então, nesta pauta, na Coajoca, as mulheres mostram que a cozinha, além de ser espaço de dominação das mulheres, é também um potencial espaço da ampliação da liberdade econômica, política, cultural, epistemológica. Né? E de mais e mais, obrigado pela atenção por vossa parte. David? Sim, Farhan. Agora, você pode manter a tela inicial da apresentação. Vamos abrir esse momento para a colocação dos participantes. A professora Jaqueline já ativou a câmera dela, vai comentar alguma coisa, e depois a gente abre. Algumas perguntas foram colocadas no chat, eu vou dizer para o Farhan, e o professor Basílio ele também tentou responder já algumas coisas. Obrigada, Farhan. Eu já te vi falar e apresentar o seu trabalho em outras oportunidades, e é sempre um prazer. Assim, são vários aspectos que encantam no teu trabalho, né, e aí com o teu orientador, né? A questão da densidade teórica que você traz, a abrangência da abordagem de trazer questões ligadas não só à cooperativa e ao que seria o teu objeto de estudo, mas trazer aspectos históricos, culturais, tradições, a questão da religiosidade, das crenças, é de uma riqueza muito, muito grande. E acho que a qualidade do teu trabalho também é muito importante para a gente pensar que você abriu portas lá, né? Você abriu portas na cooperativa, você abriu portas para a gente, para outros alunos, ou outros estudantes que querem olhar para uma realidade, né, para aquela realidade ou para uma realidade próxima. E me chama muita atenção, assim, do quanto é importante, o quanto o trabalho fica beneficiado por você ser uma pessoa de lá, né? Por você ser um estudante, um jovem estudante que saiu, que voltou,
mas que está olhando para o seu lugar, né? E é muito importante isso, assim, às vezes eu vejo né, nossos alunos, trabalhos de TCC e mesmo de mestrado, de olhar, às vezes, outra realidade, como se as soluções, né, de algum impasse ou de algum conflito ou de alguma questão importante estivesse noutra realidade, né? Não que a gente não possa fazer isso, acho que é importante, mas acho que essa coisa de entender o seu lugar, de entender o seu território, de olhar para a sua casa, é muito enriquecedor, no caso de estudantes estrangeiros e dos próprios estudantes brasileiros, né? De olhar para a sua comunidade, que às vezes o seu objeto de estudo está na panela da sua avó, está no dia a dia, né, de como a sua comunidade resolve seus problemas, está no dia a dia de como os jovens se organizam e se organizaram para resolver uma determinada questão ou se relacionar com alguma determinada questão. Então, acho que isso é extremamente importante e fica, né, um ensinamento. E acho que também a visibilidade que você dá para a questão da mulher, né, do trabalho da mulher, da importância do trabalho da mulher, de como elas se relacionam e como elas criam estratégias para ter aquele espaço dominado, de ter aquele espaço da cooperativa e das atividades que elas fazem, né, como um elemento de poder também para elas. Acho extremamente importante, acho que gostaria de destacar. Eu não estou enxergando as perguntas, então eu vou passar para o Basilelli e para o Davi, para que eles possam direcionar e a gente possa construir aí o debate em torno do teu trabalho. Muito obrigada. Obrigado, professora. Ok, Davi, você quer auxiliar lá? Eu, no momento ou outro, posso fazer um comentário, mas estamos a apertar o tempo, mas tudo bem. Professor Basilelli, pode fazer o comentário. Mas a gente ainda tem uns 20 minutos que a gente pode conversar ainda um pouquinho mais tranquilo. Sim. Ok. Eu agradeço, né? Parabenizo Fará de novo. Fará, eu estou muito impressionado com você, porque cada dia você está dando salto, né? Falo isso porque a gente tem esse privilégio como orientador, porque a gente sempre está junto. Como eu digo sempre para você, você não precisa pensar igual ao seu orientador. Você tem que superar o orientador, aquela pessoa que te conduz. Tem que ir além da professora Jaqueline, do professor Basilelli. Tem que ser você. Para quem não sabe, né, nós temos algumas tensões, né? Nem tudo que ele escreve eu concordo, nem tudo que eu escrevo a gente concorda. Mas a ciência é isso. A ciência é assim mesmo, sabe? Algumas questões apareceram aqui, talvez você consiga, mas acho que talvez a gente não consiga você responder tudo. Acho que o mais importante é o que você fez. E especialmente da força que o seu trabalho tem nessa conjuntura de agrossistemas, né, que nós estamos discutindo, e no projeto de segurança alimentar e nutricional na Unilab e na CPLP. Você tem que saber que você é esse grande pesquisador do seu trabalho. E é aquilo que o professor Jaqueline disse. A volta para a Guiné-Bissau, fazer um trabalho, porque se você lembra, se fizesse Moçambique, seria muito longe. Hoje você pode contribuir com o seu país. E você está pronto, você sabe disso aí. Possa não ser espaço aqui para eu falar. Eu fiquei babando aqui, olhando, você está falando de produções e o processo da produção, onde você aponta essa emancipação. Isso que está acontecendo. Quando muita gente pensa que a África morreu de fome, nasceu o quê? Como se a gente não tivesse mecanismos e outras formas de nós produzirmos o nosso alimento, criar nossas tabancas, criar nossos espaços. Em outras palavras, muitos diálogos filosóficos que eu venho a fazer, você está na prática. Isso que está acontecendo. Bom, o assunto, o tema de mulheres, ele apareceu, mas ele não foi o seu foco. Eu acho que ele vai merecer uma atenção para doutorado, para outros. Mas mesmo assim, eu estou vendo o diálogo que a Regina Barros está fazendo com você, porque essa perspectiva, né, de estudos de mulheres, também você entender que a cozinha, o processamento, a produção, também o lugar de poder, ele aparece. Isso depende de que literatura e de que perspectiva, né, de estudos de mulheres, de gênero, do feminismo que você tem. Mas eu acho que ele é um capítulo que você amanhã pode também vai dar uma atenção, talvez também não é o foco, né? Mas são vários elementos aqui que eu acho você colocou para a gente
para esse debate. Então, isso aí. Tem algumas perguntas aqui. Bom, tinha uma pergunta, era em relação a... Não sei se você conseguiu visualizar todas as perguntas, senão posso ajudar também. Havia uma questão sobre... havia uma questão que apareceu, era divulgação ou vulgarização da tecnologia. Divulgação ou vulgarização das tecnologias. Uma questão que apareceu lá. Deixa eu ver outras aqui. Vamos lá atrás. A Regina está comentando, por exemplo, que a sua pesquisa tem muito a ver também com o trabalho que ela vem fazendo, né, em relação aos povos originários, né, e os povos de Quilombo, assim por diante. Outra questão que apareceu aqui, deixa eu ver. A Daniela Queiroz está aqui comentando, né? Excelente trabalho, assim fará. Assim, né? Algumas questões que você levantou tem a ver a similaridade, né? No envolvimento de jovens, que no Brasil chamaríamos do meio rural, né? Com o contexto guinenses. Aí ele pergunta se você conhece as vivências, né, desses jovens brasileiros que trabalham no meio rural. Muito se aproxima. Deixa eu ver. Aí a Regina pergunta, né? A Ujama propunha uma relação do campo e com a cidade. Nessas novas perspectivas de associativismo, como fica essa relação? A Ujama propunha uma relação do campo e com a cidade. Nestas novas perspectivas de associativismo, como fica essa relação? Aí vai mais para lá. Acho que são essas questões, né? Mas o pessoal está lá também pode acompanhar. Sim. Ok. Mas a questão da tensão entre tradição e modernidade é uma discussão muito grande na literatura africana de ciências sociais. Fica à vontade. Certo. Ok. Bem, eu acho que eu tenho só a agradecer. Sim, Davi? Você tem 5 minutos. Certo. Acho que tenho só a agradecer os comentários da professora Jaqueline e o professor Basilele, né? Porque às vezes fico sem palavras, né? Mas são as pessoas que acompanharam a pesquisa, né? No projeto, nos trabalhos do projeto eu compartilhava com a professora Jaqueline, porque ela tinha que acompanhar, né, de ver como está sendo realizado o trabalho da pesquisa, que a própria fundação tem muita contribuição, né? Como o professor Basilele, acho que ele diz tudo, né? Às vezes a gente entra em confronto de ideias, mas em certos pontos, às vezes dialogamos, né? Sobre a questão dos jovens e vivência, né? Como essa realidade. Olha, no final da palavra do professor Basilele, ele mencionou a questão da tradição e modernidade. Mas esse diálogo, às vezes, ele é percebido como um diálogo, uma relação de confronto, que existe as fronteiras. A modernidade africana, quando ela não é percebida e o tradicional africano é percebido como o tradicional estanque, né? Isso nos faz inserir numa dificuldade de perceber até que ponto podemos dizer que a África vive a modernidade, até que ponto nessas práticas agrícolas na Guiné-Bissau, práticas de produção, ele manifesta a modernidade. Porque o que acontece? Às vezes, a similaridade de modo de organização e incorporação de conceitos de modernidade, ele faz perceber de que é uma mera incorporação das categorias às vezes. Por exemplo, o que se chama nas tabancas, por exemplo, tabancas de Petaba, o que se chama de sociedade, categoria sociedade, eram antigos modos, mas milenares de organização dos jovens, principalmente da etnia Majaca.
Eles organizavam assim, mas essa organização não tinha o líder único, tipo o presidente da associação, né? Mas eles tinham um que se chama, tem um nome que eles chamam, na sondagem, né? Na sondagem. Esta pessoa não tem o papel de orientar o grupo. Ele é um informador, né? Amanhã ele pode ir à casa do Antônio e dizer para ele: amanhã devemos ir ao campo de Joaquim para a produção, né? Devemos trabalhar no campo da Dona Antônia, devemos trabalhar nisso. Não existe uma cota parte nessas contribuições. Quer dizer, a noção de concentração do patrimônio está muito ausente. Mas, ao mesmo tempo, em termos de denominação, eles incorporam essas categorias, chamam de associação, de sociedade, né? Mas, quando você transita para as mulheres, você encontra as categorias próprias, por exemplo, manduandade, né? Na Guiné-Bissau. Mas nos homens você não encontra manduandade. Você encontra as outras denominações. Então, esse é um diálogo da tradição e modernidade na Guiné-Bissau, né? O que eu posso comentar mais é sobre... O que eu posso comentar mais é que a questão do Ujamaa. O Ujamaa, se você for para a Tanzânia, você percebe essa perspectiva teórica. Quando você transita para a Guiné-Bissau, na cultura balanta, Pepel, Mandinga, Bijagos, de todas as etnias que existem na Guiné, em cada etnia, você encontra a mesma concepção teórica, né? Mas denominações diferentes, mas a noção entre a prática, entre o pensamento e a prática, o signo e o significado, seria a mesma coisa. Seria a mesma coisa. Então, é ali que está a institucionalização do cooperativismo na África, diferente um pouco do cooperativismo ocidental, né? Que a gente pode perceber como uma doutrina. A pesquisa também, eu trouxe alguns elementos, mas é no sentido de trazer mais esses elementos para levantar o debate, né? Para ver, durante a produção acadêmica, pesquisa e artigo, na INEP, só existe um artigo sobre cooperativas na Guiné-Bissau, cooperativismo, associativismo ligado à produção. Então, existe um pequeno esforço de trabalhos na Guiné. Então, esse nosso trabalho visa, sobretudo, ver esse espaço e começar a pensar como esse espaço pode ser um espaço, um objeto de pesquisa, sobretudo, numa perspectiva interdisciplinar e ancorado, sobretudo, com sensibilidade, como é muito falado nos estudos africanos sobre a sensibilidade com temáticas africanas. Porque quando a gente pensa nessa perspectiva disciplinar, né, levar um olhar de engenheiro, levar um olhar de agrônomo, levar um olhar único sociólogo, fica difícil e às vezes nos torna pensar de uma forma reducionista as realidades africanas, sobretudo da Guiné-Bissau. É isso. Não sei se tem mais uma outra questão. E quero comentar um pouco, me desculpe só. O professor Basilene compartilhou um link aqui de um livro que participamos com um capítulo no programa de mestrado, em que neste capítulo discutimos todas essas perspectivas teóricas, conceituais de Ujamaa, o Ubuntu, o manduandade e cooperativismo numa perspectiva teórica, né, histórica também. Então, obrigado e por aqui, por enquanto. Se não tiver mais uma outra questão, David. Temos a presença do Miguel de Barros, só que eu estou vendo, não sei se ele está nos ouvindo, se tem algo para colocar, uma vez que trabalha com isso, é a área de trabalho dele. Eu não sei se ele está nos ouvindo.
Acho que seria um privilégio ouvir ele. Não sei se ele vai entrar. O Farã, eu não ouvi Miguel aqui, não. Bom, mas eu já comentei com Miguel, e Miguel está, professor Jaqueline, essa é a abertura que Fará deu para a gente, outros alunos nossos indo para Guiné-Bissau. Professor Miguel, se você está ali, a sua palavra vai ser muito importante. Miguel, a gente conversou ultimamente, ele até de braço aberto para acolher nossos jovens lá, para fazer pesquisa de campo no centro de estudo que ele coordena, né? É muito, muito importante. E a gente espera que, veja só, que esse diálogo, né, que se abra aqui, não vai se limitar aqui, não. Né? Porque tem outros espaços, né, de produção de conhecimento. Nós estamos com especialização em segurança alimentar e nutricional, não é? Dentro desse projeto, mas estamos também inseridos em mestrados. Daqui a pouco vai ter o processo seletivo do mestrado interdisciplinar em humanidade, onde eu estou lotado na Unilab. Tem vagas, metade, né? Meio para estudantes internacionais, né? De países da CPLP, estudante brasileiro, quilombola e indígena. Então, agora as vagas vão diretamente para professores. Eu espero vocês que tragam pesquisas que vão nessa linha aqui do Fará. Não sei se Miguel está por aí. Ok. Jaqueline, falava com você. Eu Fará. Miguel tem sido um parceiro, aí a gente teve a oportunidade de se conhecer nessas reuniões da CPLP e tem sido um parceiro, e a gente sempre que precisa recorre, conversa com ele, e acho que com certeza a Tinguena é uma referência para os nossos alunos e para quem tem interesse de trabalhar e de olhar para o rural e olhar para Guiné-Bissau como oportunidade, né? Que nem o Basilelli falou, não olhar porque nós temos problemas e tal, mas olhar também, né, para a oportunidade, pelas coisas que tem de positivo e pelos encontros que pode se fazer nesse processo. A gente tem, queria registrar aqui, nós estávamos com um trabalho já aprovado, a professora Daniela fazendo pós-doutorado na Guiné-Bissau, a gente começou o trabalho, só que devido à pandemia foi fechado, mas já era para ela tá lá, não sei se a Dani está aqui, mas já era para ela estar na Guiné. Nós conseguimos ontem, na verdade, a resposta da prorrogação do prazo do nosso projeto pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, que é quem nos permite ter essa mobilidade, né? Sem o Ministério da Ciência e Tecnologia, nós não teríamos como dar os passos que a gente dá. E nós ampliamos, digamos, a vigência do projeto até o final de 2021, no primeiro momento. E também registrar que nós temos aí dentro do mestrado que o professor Basilelli trabalha, nós temos três bolsistas que foram recentemente selecionados, que é a Rafael. A Rafael é tua orientada, Basilelli? Sim, estou orientando a Rafaela. Aliás, está aqui, acho, viu, também para a Né? Priscila. Isso, Sim, a sim. Rafael, o Luiz Felipe e a Hildelene também, que são... A gente conviveu muito pouco, né, porque foi a seleção e logo em seguida entrou a pandemia, nós convivemos pouco, estamos tentando nos articular pelo ambiente virtual, mas são pessoas que estão sendo apoiadas pelo projeto e tenho certeza que o trabalho vai sair frutos muito, muito bons para o debate sobre tudo nessa perspectiva de olhar a segurança alimentar e nutricional, né, em várias dimensões. A Rafaele vai falar sobre a questão, né, do acesso, né, o Luiz Felipe mais na questão ambiental. Acho que a gente tem, assim, esse projeto tem sido um aprendizado muito grande para todos nós, né? Principalmente um lugar de encontros. E espero que a gente possa logo tá junto. Não sei se tão logo assim, a gente sendo realista, né, isso vai acontecer, mas a gente está fazendo o possível para se manter em contato e conseguir manter o diálogo e a reflexão. Não sei se tem mais alguma questão colocada. Gostaria também de registrar que todas essas reuniões, todas as atividades do SIG, elas ficam gravadas, né? O Davi grava, a gente baixa esse áudio vai para o site. Então, todas elas já devem estar no site. Se não estão, mas em seguida, as anteriores, nós tivemos a primeira e a segunda, que foi uma foi uma geral do projeto, a segunda foi sobre Moçambique, também uma pesquisa que teve apoio nosso, em parceria com a professora
com a professora Maria Rita, da Unesp, que foi o trabalho do Maito, e aí, então, também já está, acredito que já esteja disponibilizado no site. A do Fara também vai para lá, vai para o nosso site, que vai ser o nosso espaço aí de estar divulgando e de estar compilando informações sobre o tema da segurança alimentar numa perspectiva da CPLP. Eu não enxergo, Davi, tem mais alguma questão? Ou a gente poderia encerrar? Não, professora, as questões que foram colocadas, o professor Basílio já colocou para o Farão também respondeu. Aqui não sei se tem alguém mais que gostaria de comentar alguma coisa, pode abrir o microfone e falar. Bom dia, estão me ouvindo? Sim. Sim. Meu nome é Regina Nogueira, meu nome tradicional é Mulangi, Cota Mulangi. Aqui no Brasil, a gente compõe os povos tradicionais de matriz africana, que são agrupamentos humanos que mantiveram a língua e a tradição e o sistema alimentar, e que fomos reduzidos de uma forma absurda e colonialista como apenas religião. Então, nós abortamos essa ideia de religião e assumimos o conceito de ser povos tradicionais de matriz africana no Brasil. E nós estamos com um projeto, eu quero só agradecer ao mestre Fará, dizer que a sociedade civil, eu sei que você está num espaço altamente acadêmico, mas eu sou conselheira do CONSE, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e o seu trabalho é de extrema importância, não só para os países de África, mas para aqueles que lutam no Brasil para preservar a nossa humanidade, porque quando o seu trabalho nos remete ao enfrentamento real do racismo, quando a gente consegue dizer que nós temos um processo organizativo, econômico, social próprio, e que a gente pode recuperar esses conceitos e essa nova epistemologia, nova não, antiga epistemologia para resolver novos problemas. Então, eu quero agradecer, quero colocar que a gente vai estar nos aproximando e procurando, a gente está montando a Conferência de Segurança Alimentar Nutricional no país, democrática e popular, uma conferência feita pela população, e é muito importante que a gente conheça essas formas. Uma das perguntas que não foi colocada, essa aqui eu não tenho mais tempo, mas essa questão que é muito importante para constituir as cooperativas no Brasil, que é a questão de não ter cotas partes, né? Que é essa coisa do investimento alto que, às vezes, cada participante tem que dar para constituir a cooperativa. Então, acho que essas experiências têm que serem multiplicadas e têm que chegar na ponta, não só no mundo acadêmico, mas tem que chegar na ponta dos jovens que estão sofrendo neste país sem perspectiva. Eu quero, então, me somar e agradecer imensamente por esse trabalho. Esse trabalho faz uma união Brasil-África, Brasil, os países Bantu, né? Que, na verdade, você trabalhou mais com essa língua, né? Guiné-Bissau, essa região. Aqui no Brasil, a gente é chamada, então, de também, a gente sabe que essa palavra não é uma palavra feita das pessoas, mas do colonizador, mas a gente se diz Bantu, a gente fala Kimbundu, Kikongo, a gente tenta se organizar e buscar esse poder feminino, a gente tem lutado para dizer que o feminismo tem que reconhecer todos os tipos de mulheres existentes, inclusive as que acreditam que cozinha é poder. Muito obrigada. Desculpa ter me estendido. É que estou emocionada também. Sem problema. Parece que o Miguel está tentando entrar. David, não sei se você pode dar uma orientação para ele. É porque eu estou perguntando se ele está me ouvindo. Se ele estiver me ouvindo, ele tem que entrar com a opção de fone, não, de microfone, não fone. Porque ele não... eu estou vendo aqui. Ele tem que entrar com a opção, assim que você começar, Miguel, você pode sair e tentar entrar novamente com a opção microfone e não fone. Você consegue falar. Vou aproveitar enquanto o Miguel não entra, só para fazer um comentário, agradecer muito a Regina pelo comentário dela. E assim, a gente está muito feliz com essas aproximações que acontecem a partir desse espaço. No site tem os nossos contatos, mas tem aqui, e a gente espera que a gente possa se aproximar, sim. Muito obrigada.
nessa ótica, aproveito também agradecer a ela, a Regina, né? Tem uma questão que ela colocou que eu estou vendo agora, né? Quando ela pergunta a relação entre ah, jovens do meio rural da Guiné com o do Brasil, se tem alguma similaridade, assim. Ah, só pelo comentário, Regina, quando você percebe de que existe um certo reducionismo de práticas e resistências de populações indígenas brasileiras em religião, em manifestação de religião somente, eu digo assim, ah, talvez similaridade não existiria, mas as formas de valorização do lugar talvez seria o modus de resistência que às vezes é comum, sobretudo no contexto que se percebe como sul global, de países que têm ainda conservado algumas das suas relações. Mas uma outra coisa importante também na Guiné é a noção de chão, né? A noção de chão é a terra, mas quando a gente diz a terra, é muito reduzido ao espaço de produção. Mas é aquela discussão de que nós estamos sob a relação do cosmos, né? Essa relação cósmica em que a Terra deve ser valorizada de tal modo que nós podemos valorizar a vida humana, é isso que orienta os princípios de produção, os princípios de relação humana em África. Não vou dizer tudo, porque o processo de urbanização e, às vezes, até no certo ponto, ocidentalização das cidades africanas, isso também está na África. Né? Existem zonas que você vai chegar, você vai pensar que é Europa. Né? Mas existem zonas também que mantêm essa resistência do respeito das concepções locais, da noção da terra, dos modos de produção, da questão de como utilizar as tecnologias. Temos a inteligência de produzir diversas tecnologias, diversos produtos, mas qual devemos optar mais? A questão da ecologia própria, você percebe que a África ainda resiste de manter as noções ecológicas milenares, né, que hoje em dia estão sendo negligenciados pela o modo de tratamento de ciência dominante, principalmente pelo capital. Né? Agora, não sei se o Miguel já está. Alô, Davi, está me ouvindo? Estou ouvindo, Farão. Miguel, ele não conseguiu, até tentei entrar em contato com ele pelo WhatsApp, mas ele não visualizou a minha mensagem. Eu acho que a gente também já estamos no tempo, né? Não sei se a professora Jaqueline tem alguma coisa para poder encerrar, o professor Basilele, e também o Farão, né? Para colocar e a gente encerrar, porque o Miguel de Barros não está conseguindo, não sei se ele está nos ouvindo, mas ele não consegue entrar. A professora Jaqueline está com o microfone desligado. Uhum. Professora Jaqueline. Não, eu não estava conseguindo abrir meu microfone. A gente já está num adiantado aí da hora. Só agradecer a participação de todos os professores, convidados, aqueles que estão aparecendo nesse espaço pela primeira vez. A gente sempre divulga no site. A gente tem um Instagram também. Sigam o nosso Instagram, MuConSanCPLP, onde a gente coloca toda a programação, tudo que a gente está fazendo. E agradecer muito a oportunidade de estar com vocês e de ter sempre novas pessoas entrando nesse espaço e entrando em contato com a gente. Professor Basilele, também fique à vontade, Farã, para fazer o fechamento. Obrigada.
Eu não tenho nada a acrescentar, professor Jaqueline. Você já falou de tudo, o essencial foi dito. Claro que tem muitas coisas aqui para explorar, mas vamos criar outros espaços, né, para se aprofundar. Quero também agradecer, né, e feliz pelo trabalho que você tem feito, né, nos conduzido aí nessa liderança. E estamos juntos. Para a palavra com você. Ok. Então, eu sigo agradecendo também a todos que fizeram presente e aqueles que desejaram e não conseguiram estar. Agradeço também o projeto Consan, que a gente tem essa relação de trabalho muito importante, tanto para a nossa formação como bolsista e também a profissionalização das nossas formações. Isso nós temos só que agradecer, porque o projeto, acho que ele vai ser um verdadeiro ponte, né? Na relação de Brasil-África, África-Brasil, esse espaço de crítica, trocas de ideias, construção de novas perspectivas. Então, não sei, mas qualquer pergunta que alguém que alguém ainda não se sente bem esclarecido, pode ver na dissertação, ou também pode entrar em contato comigo. Vou deixar o meu e-mail aqui, né? Depois a gente tiver mais outras oportunidades de ter a troca. E sobre a minha apresentação, o ideal era fazer o slide, preparei tudo, o esboço, mas tive a contração do tempo. Até eu tinha comentado com o David no sentido de deixar a apresentação no período da noite, né? Porque essa correria, né? Correria de conjugar o acadêmico e o cotidiano, né? Ainda nessa pandemia, é uma escola nova, para todo mundo. Aí que vou agradecer, né? Eu estava com muita preocupação de não dar conta, mas graças a Deus vi que, pelo visto das vossas questões, alguma coisa posso ter certeza de que está bem colocada. E as outras que não foram bem colocadas, vou ficar muito aberto para falar com vocês, com todos os meios, seja no WhatsApp ou no Instagram, que vou deixar aqui agora no comentário. Obrigado a todos e obrigado a todas, que a luta continue, que a ciência seja sempre o nosso pilar. Obrigada, Farã, e a gente encerra então o nosso encontro aqui.